Meu amigo Bruno me perguntou se na frase vou amanhã, mas já vi ela, tem algum erro. E aí? Doug. Bem, você já deve ter identificado que o vi ela tem alguma coisa estranha. E a gente aprende na escola, né, desde pequeno, que a gente não deve falar vi ela. Claro, quando você está se referindo nesse sentido, né, do verbo com o pronome. Porque o viela, ele é uma cacofonia, ele cria um som que pra gente é estranho. Nesse caso específico, ele nem é necessariamente um som feio ou desagradável. Ele é só um som ambíguo, porque você não sabe se a pessoa está falando que viu alguém ou que ele foi a algum lugar que seria uma viela, não é? E a gente fica com essa questão na cabeça. Então a gente aprende desde pequeno que é errado fazer isso, né? Que seria um erro. Mas na verdade, cacofonias não são erros de português, são só vícios de linguagem. E tecnicamente não são erros. Claro que todo vício de linguagem ele é um desvio da norma padrão, o que tecnicamente faz com que, então, ele não seja correto. Mas também não é um erro de verdade. Você pode até utilizar, né? E muita gente utilizou. Vários autores muito famosos, por exemplo, reconhecidos, já utilizaram, vários cantores. O Djavan, por exemplo, a gente já até falou dessa música, né? Quando ele fala em oceano, né? A gente já falou disso aqui, que tem aquela parte do amar é um deserto. Ali você pode entender de três maneiras. O amar é um deserto, o amaré um deserto e amarelo um deserto. Porque o som que você ouve ali faz sentido dessas três maneiras. Então isso faz parte da cacofonia, por isso que a gente procura evitar. Em textos, a gente evita escrever também, justamente por ser um desvio da norma padrão. E vocês sabem que quando a gente está escrevendo, principalmente quando é algum documento mais sério, a gente precisa seguir à risca. E aí a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, no Enem ou num concurso que tem uma redação, não coloque nada que seja uma cacofonia ou um vício de linguagem. Tem que tomar muito cuidado, a não ser que seja proposital e que isso fique bem claro para quem vai avaliar depois. Mas qual é o problema, na verdade, do viela? E aí a gente tem que explicar uma coisa. Na escola, simplesmente ensinam pra gente que a gente não deve falar viela porque é uma cacofonia, é um som esquisito, não sei o que, e não pode. Mas a gente não fala vi ela, eu vi ela, não porque o som é ambíguo, não só por isso, mas porque a gente não usa pronome pessoal reto depois de verbo transitivo direto. Pois é, no caso específico do viela, a gente tem que falar a vi porque uma regra gramatical nos diz isso e não porque é uma cacofonia. Então, Bruno, a gente não utiliza viela não porque por ser uma cacofonia, mas porque a gente tem uma regra que diz que a gente só utiliza o pronome pessoal reto antes dos verbos transitivos diretos. Agora conta pra mim qual é a sua cacofonia predileta.